E aí? Belezinha? Um conjurador movimenta a fina teia da realidade. Seus gestos são precisos. As suas palavras ecoam como trovões. E de suas mãos, uma bola de fogo massiva é conjurada. E então, os orcs conheceram a fúria de um mago. Magia sempre foi um tema recorrente em Dungeons & Dragons. Magos, clérigos, feiticeiros, druidas e outros personagens eram visados pelos jogadores. Naturalmente, a nova edição deveria levar todo esse histórico em consideração na hora de criar seus novos conjuradores. Mas o que mudou exatamente? Bom, primeiro vamos pensar em como a magia era encarnada nas edições anteriores. Na terceira edição, a magia seguia um esquema que muitos achavam muito complicado e outros achavam muito incrível. O sistema de magias seguia um esquema de magias por círculo. Eram 9 círculos, e aí os conjuradores iam se tornando mais fortes e tendo acesso a círculos maiores, com magias mais poderosas. Mas eles possuíam algumas magias de cada círculo por dia. Logo, um mago, por exemplo, só teria acesso a algumas magias por dia. Valdaquin, precisamos das suas magias para derrotar aquele monstro! Então, mas as minhas magias acabaram, agora eu vou atacar com a adaga. Mas a sua adaga causa um D4-2. Eu posso gritar. E quando chegamos na quarta edição, tudo mudou. A magia se tornou exatamente igual a qualquer outra manobra de qualquer outro personagem. Você possui magias que pode usar à vontade, outras uma vez por encontro e outras uma vez por dia. Isso era bem maneiro, porque dava mais presença de combate para os conjuradores. Por outro lado, deixava todo mundo meio parecido. Guerreiro, nós precisamos da sua ajuda para matar aquele cara. Não, eu já usei meu ataque poderoso do dia. Agora eu só bato com a parte de trás da minha espada. Mas então, chegamos na nova edição. E na nova edição, temos uma espécie de combinação de ambos os sistemas. Nós voltamos a ter magias por dia e círculos de magia. Mas agora, temos também magias de círculo zero, que você pode usar à vontade. Isso é bem legal, porque não deixa os conjuradores sem ter o que fazer depois que as suas magias acabaram. Mago! Não se preocupe, porque agora eu tenho raio gelado. Uma espécie de combinação de duas coisas. Mas então, como funciona conjurar uma magia nessa nova edição? Primeiro, você precisa prepará-la. Dependendo da sua classe, você vai ter uma quantidade específica de magias que você pode preparar por dia. A forma de preparar magia também varia de classe para classe. Quando o arcano se põe em frente ao sol, o fogo é absorvido por sol. Lembre-se que a magia precisa caber no seu círculo. Nada de magia de terceiro círculo colocada em espaço de magia de primeiro círculo. Enfim, depois de preparar a magia, você vai então conjurá-la. A magia pode ser uma reação, pode acontecer instantaneamente, pode levar um tempinho para conjurar. E esse tempo que ela demora para ser conjurado está colocado na descrição da magia. Mago, eles voltaram! Mas dá mais 3 turninhos. Mas o próximo turno é o dele! Não, mas acredita, vai dar tudo certo. E agora, algumas magias têm a possibilidade de serem conjuradas como rituais. Se você conjurar uma de suas magias como ritual, ela não conta como uma de suas magias por dia. E além disso, você vai demorar 10 minutos para conjurá-la, independente do tempo original da magia. Companheiros, agora que estamos aqui descansando, vou conjurar a magia Alarme. Tá, mas isso não demora umas 3 horas? Não, como ritual é só 10 minutos. Enfim, voltando à conjuração da magia. E agora, para conjurar a magia, você precisa ver quais são os componentes dela. Componente verbal. Vai! Ali! Um componente material. E um componente somático. E feito tudo isso, você conjura a magia no seu alvo. Algumas magias fazem você tentar acertar o alvo. Para esse teste, você soma o seu bônus de proficiência com um modificador de atributo adequado para o teste. Sabedoria para clérigos e inteligência para magos, por exemplo. E aí, compara a sua rolagem com a defesa do alvo. Sim, com a CA do cara. Algumas magias fazem o alvo realizar um teste de atributo para se salvar dessa magia. Como um teste de destreza para se esquivar de uma fireball, por exemplo. O valor do teste que o alvo deve passar será 8, mais o seu bônus de proficiência, mais o seu modificador de atributo adequado, mais qualquer outro bônus que você possa ter. E pronto, magia conjurada. Mas teve um detalhe interessante que mudou. Agora, conjuradores não sofrem penalidades para conjurar magia se estiverem usando armadura. Desde que você tenha proficiência com a armadura. Isso parece bobo, mas agora o mago poderá treinar até ter uma, sei lá, plate armor e conjurar magias sem problema.
Outra coisa que mudou e ficou bem legal é que agora as magias podem ser alocadas em outro círculo para ter outro efeito. Uma Fireball, magia de terceiro círculo, está causando 8d6 de dano básico. Mas se você colocá-la em um círculo mais alto, ela causa 1d6 a mais por círculo a mais. Logo, uma Fireball de sexto círculo causará 11d6 de dano. Isso é bem maneiro, porque controla o nível de poder dos conjuradores e ainda assim dá mais versatilidade para eles. Mas é isso aí. Magia sempre foi um dos pilares de D&D, e parece que nessa edição ela ganhou uma atenção especial. E aí, o que vocês estão achando da nova edição até então? Boa semana! E boas rolagens! Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no Facebook e nos seguir no Twitter. E se você curtiu, a gente tem tipo vários outros vídeos. Alguns. É só clicar. Tá feito. Aí. Vê como é que foi.